Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós, céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. A semente de água viva, o renovo, o broto, do qual nós seguimos. Quando ali ele estava seguindo rumo à crucificação, e as mulheres de Jerusalém choravam, lamentavam, e ele dizia: por que chorais, mulheres de Jerusalém? Antes chorai por vós e por vossos filhos. Se fazem assim com madeiro ainda verde, quanto mais depois de seco. Ai das grávidas, das estéreis, das que amamentam, porque ele estava rumo a ser coroado, ele estava rumo a aquele que pelos homens foi colocado-lhe uma coroa de espinhos. Ele estava a ponto de ser honrado pelo Pai, do qual disse: eu te gerei, este é meu filho amado, em que me compraz, que me regozijo, fazei tudo o que ele disser. Ele era aquele que estava sendo justificado pelo Pai, e enquanto os zombadores o insultavam, desce dessa cruz, salva-se a sua própria vida, tu que salvas a humanidade. Lhe bateram com uma cana, cuspiram, lhe bateram na sua face, o chicotearam, os açoites, e tudo se cumprindo, enquanto do alto Deus ria daqueles que zombavam, ria dos insultadores. Assim é nos dias atuais, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A Bíblia diz que Ele ri dos que zombam, dos que se opõem à verdade, porque a verdade ela é válida para salvar a vida daquele que a possui e para alcançar os pecadores, porque aquele bem-aventurado, aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, porque serão fartos. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. E assim nós devemos perseverar, depositando a nossa confiança no único e suficiente Salvador de nossas vidas, o único mediador entre Deus e homens, aliança superior à dos anjos, superior à dos sacerdotes da ordem de Levi, um sangue que falou com mais veemência do que o sangue de Abel, até mesmo que o sangue dos bodes. Se o sangue dos animais eram possíveis fazer a expiação, quanto mais do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluias, ou glórias a Deus. E assim a Bíblia diz: porque se amotinam em vão os povos e nações, porque questionam que não há Deus, porque Ele é aquele que mostra, Ele é aquele que através do Filho amado, Ele tem uma vara que despedaça todo o barro. Ele é aquele que mostra que a criatura não pode contender com o Criador, ainda que alegam que não há Deus, e ainda que sirvam os seus deuses não são possíveis de os ajudar. Eles clamam, mas nada resolve, porque Ele é aquele que desenrola os céus como uma cortina. Ele é aquele que coloca os mares, os oceanos, os rios, tudo como se reúne numa capa. Ele é aquele que esgota os rios, Ele é aquele que provoca
as inundações. Ele é aquele que diz ao mar: avança-te, e assim ele avança. Ele é aquele que faz grandes pedras caírem do céu. Ele é aquele que, através da água que foi alicerçado à terra, houve o dilúvio pelas mesmas águas, né? Ele é aquele que faz cair fogo e enxofre do alto dos céus, pelo sopro da sua boca, pela ira, né? Pelo sopro das suas narinas, porque ele disse: minha é a ira, minha é a vingança. Isaías 64 diz, do versículo 1 ao 12: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, como quando o fogo inflama a lenha e faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários. Assim as nações tremessem da tua presença, quando fazias coisas terríveis que não esperávamos. Descias, os montes se escoavam diante da tua face, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça, daqueles que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que tiraste, porque pecamos, neles a eternidade, para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós caímos como a folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebatam. E já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Porque escondes de nós o teu rosto e nos faz derreter por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Não te enfureças tanto, Senhor, nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Eis, olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades estão feitas um deserto, Sião está feito um deserto, Jerusalém está assolada. A nossa santa e gloriosa casa em que te louvam nossos pais foi queimada a fogo, e todas as nossas coisas mais aprazíveis se tornaram em assolação. Conserta-te-as tu ainda sobre estas calamidades, ó Senhor. Ficarias calado e nos afligirias tanto? Deus ira, né, por conta da desobediência. Ele ira porque aqueles que dizem que são seu povo é o ministério da iniquidade, né? É o ministério da onde rejeita a fé, da qual podia o salvar. É um ministério da iniquidade, do qual sem fé é impossível agradar a Deus, e Deus se ira pela falta de fé, por aqueles que naufragaram na fé, por aqueles que seguem a meretriz e praticam o adultério de coração, porque se amoldaram segundo a Babilônia, se amoldaram segundo o intento dos seus próprios corações enganosos, das suas mentes perversas. Já não dormem porque passam a noite maquinando perversidade. Mas ainda existe um povo que não se dobrou a Baal. Existe um povo que ainda preserva a sinceridade em seu coração. Existe um povo que ainda levanta mãos santas aos céus e o louva e adora não somente com o mover de lábios, mas com um entendimento de coração, com fé, com a presença, e clama de dia e de noite, para que toda iniquidade caia por terra, para que aqueles que creem em seus deuses sejam confundidos e envergonhados.
porque aqueles que seguem os seus deuses são impossíveis de os salvar, são impossíveis de lhe conceder sabedoria, porque eles são mudos, eles têm boca, mas não falam, porque eles são surdos, têm de ouvidos, mas não ouvem, porque eles são cegos, têm de olhos, mas não veem. Nada podem o salvar, não tem espírito, né? Nós temos o pneuma, o fôlego de vida, e ouvimos a voz do Espírito Santo, porque aquele que segue os seus deuses é carnal, é incompreensível, né? É como os próprios animais, como aquele que se dobra o joelho diante de uma estátua que adoram os seus deuses, são como os animais irracionais. Jesus dizia, né? Não vês, até o boi conhece o seu dono, até o jumento sabe aonde se coloca o alimento. Jesus Cristo é o alimento. O Evangelho está superior à antiga aliança. Aquele que anuncia o Evangelho, ele já é vencedor, ele venceu os falsos profetas, falsos apóstolos, os impostores. Ele vence aqueles que ensinam a idolatria, aqueles que cultuam a meretriz, né? E todos eles serão confundidos e envergonhados. Todos se reduzirão a pó, né? As estátuas se reduzirão a nada, porque nada elas podem acrescentar ao povo. E assim Deus está operando nas nações pagãs. Aqueles cuja confiança está em seus muitos deuses, confundidos e envergonhados, cairão por terra, né? Porque são impossíveis de os salvar. Só há um Deus, o Deus eterno, o soberano, o Altíssimo, o Deus invisível, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, o Pai, o Filho amado e o Espírito Santo, do qual coloca a palavra em nossas bocas. Não falo por mim, falo por aquele que me usa. Nada sou, nada posso, como Paulo dizia, assim faço das suas palavras. Entre vós sou o maior dos pecadores, mas alcancei graça e misericórdia, um coração contrito e arrependido, para anunciar as verdades que ele coloca em minha boca. Porque se falo de mim mesmo, nada sou. Se busco honra e glórias de homens, nada sou. Mas antes glorifico aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que nos concede a paz, para aqueles que perseveram na sua justiça, para aqueles que depositam a confiança nele. E ele é tudo aquele que opera todas as coisas. Ninguém pode contender com o Criador, com o seu oleiro. Somos pó e do pó voltaremos, né? Mas para aqueles que perseveram segundo a sua justiça, há mais esperança, porque ele é riquíssimo em honra, glória e imortalidade. Ele não divide a sua honra, glória e imortalidade, mas a um coração contrito e arrependido ele nos compartilha. E assim nós seremos fartos da sua justiça, tanto nesta terra como na terra vindoura, o novo céu e a nova terra, da qual nós almejamos, a eternidade, a terra prometida, a terra que mana leite e mel. E assim ali haverá paz, ali haverá as águas tranquilas, os pastos verdejantes. Ali mal nenhum temeremos, ali não haverá morte, ali toda lágrima será enxugada. Aqueles que semeiam com lágrima
com júbilo ceifarão. Aleluias, ou glórias a Deus. E aquele que perseverar até o fim, o confessando como único e suficiente Salvador. Aquele que reconhece que ele mesmo disse: eu vim buscar pecadores e não justos. E que reconhece com o coração contrito e arrependido, ele não despreza. Ele diz: por acaso podereis fazer casa para Deus? A sua morada é celestial, é santa, e ele está no mais alto do trono, acima de todos. E aquele que está acima de todos é aquele que governa, é aquele que reina. E quando buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. E assim nós perseveramos segundo a sua justiça, dia após dia, porque ele agindo, ninguém impede, né? A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a sua justiça, segundo a sua lealdade, segundo a sua fidelidade. Porque aquele que persevera com um coração fidedigno, né, ele diz: venho habitando de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. E aquele que tem um coração fidedigno, um coração segundo o coração de Deus, continua na fidelidade. Assim ele é fiel com aqueles que perseveram segundo a sua justiça. E em mais um dia, permanecendo na reverência, permanecendo com a consciência que nos acusa como cumpridores com a reverência, mas jamais esquecendo que somos pecadores e falhos e que dependemos do cumprimento da promessa através do único elo da perfeição. Porque não se pode cair no erro de achar que é sábio o suficiente, com entendimento de próprios olhos, para desviar do mal, da qual não é possível. Está escrito, né? Ninguém se produz bons frutos por si mesmo. A árvore que produz somente folhas, ele diz: seca-te. A árvore que produz frutos podres, porque a árvore má não produz bons frutos, e inversamente a árvore boa não produz os más frutos. Mas os figos podres ele balança a figueira e derruba a todos. A árvore que não produz frutos, né, ele arranca, né, ele limpa. A que permite a poda dá mais frutos ainda, alguns 30, outros 60, outros 100 por um. Jesus disse aos discípulos: mestre, nós largamos tudo para lhe servir, largamos esposa, filhos, largamos o barco, e ganharemos. E ele disse, 100 vezes mais nesta vida, e ainda herdará a vinda nesta vida, e ainda herdará a vida vidoura, né? E assim nós permanecemos dia após dia, segundo o propósito que ele tem para as nossas vidas, seguindo a visão do alto, seguindo a sabedoria pura, a sã teologia de Cristo, da qual nos concede os dias prolongados para que tudo vá bem, e estamos vigilantes para aquele dia e aquela hora que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos. Nós sabemos que o Filho é aquele que está organizando tudo para o Pai. Então entregará ao Pai, e então virá o fim, né? Ele virá nas nuvens, na honra, na glória, no poder e autoridade que o Pai lhe concedeu, juntamente com os anjos. Ele foi feito um pouco menor que os anjos,
mas se tornou uma aliança superior à dos anjos, dos antigos sacerdotes, da ordem de Levi, de Arão, do qual o que é antigo, antiquado, né, se tornou aniquilado, porque pela fé somos cumpridores em Cristo, através do Evangelho, uma aliança superior, a nova aliança, o cálice, né, é que há o casamento. Aqueles que o rejeitam naufragam, né, na fé, porque sem as obras de justiça, como fareis para alcançar o reino dos céus? Como Jesus disse aos religiosos da época e diz até hoje: vós sois aqueles que justificais a si mesmo, vós sois aqueles que mostrai benevolência diante dos homens, mas em vosso interior é um sepulcro caiado. Vós sois aqueles que buscam honra e glórias de homens, né? E por isso estão destituídos da sabedoria do alto, que é pura, que é viva e que é eficaz, da qual é possível de prolongar os dias e salvar a vossa alma da chama eterna, onde o fogo não se apaga, aonde haverá ali para o ministério da iniquidade ranger de dentes, né? Aonde ali haverá choro, né? Por isso, mais um dia vigilantes em oração, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.